E esse é o desafio, vencer o medo, né? E aí vem um se expor. Sabe, Douglas, muitas pessoas, e eu falo isso com testemunho, né? Quantas pessoas chegavam para mim e diziam assim, olha, Deus está falando comigo que Ele vai te usar assim, que Ele vai fazer isso na tua vida. Ó, eu te vejo viajando. Douglas, eu vivi uma vida totalmente fora dessas realidades. Mas existiam palavras proféticas sobre a minha vida. Só que tem um detalhe. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz o seguinte: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa deixa alcançará misericórdia. Essa primeira parte, encobrir, você não prospera. Se nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, está dizendo lá que aquele que encobre, ele não prospera. Então, muita coisa na nossa vida não desata. Quantas coisas que Deus já gostaria que nós tivéssemos lá na frente. Mas exatamente, quando você peca e traz o pecado para o oculto, você se algema com as trevas. Deus é luz, nele não há trevas. Se eu peco e corro para Deus, não é? Que é luz. Que é luz, nele eu vou ter liberdade, eu vou ter perdão, meus pecados serão purificados. Mas quando eu peco e trago para as trevas, existe o dono das trevas. E é com ele que eu me algemo. E não tem como as coisas funcionarem. Eu vivi isso. Eu vivi o fato de ver Deus profeticamente falando coisas sobre a minha vida, como gostaria de me usar, mas eu preso. As coisas não andavam. Então, essa questão da exposição, eu estava conversando até com um senhor esses dias, eu estava dizendo para ele, olha, quando você entende que se expor, mais do que o desafio em si de vencer o medo, mas é você transpor para que você, mais do que livre, você viva o que Deus tem para você. Porque, Douglas, meu casamento se tornou um casamento quando isso aconteceu. Quando eu me expus. E foi incrível como coisas que antes eu não sentia, até dentro do meu casamento eu passei a sentir. Coisas que antes eu não via, hoje a Márcia diz para mim, Marcos, é incrível ver você apreciando coisas que você não apreciava antes. É incrível ver você sentindo coisas que você não sentia antes. Até a minha paternidade, Douglas. Eu sou pai de 2 meninas, né? A Mani e Munira, e eu vejo que quando eu estava nesse quadro, as coisas eram obscuras, as coisas elas eram meio, sabe, opacas. Eu não conseguia ver. Mas quando eu me expus, eu percebi que houve algo diferente. Eu entendi que eu precisava confessar, deixar e receber misericórdia. Então, o desafio de se expor, Douglas, carrega a minha história. Carrega a história da minha esposa, carrega a história da minha família e carrega uma palavra também, que é aquele cara lá da mão ressequida. Então, tem uma palavra terapêutica também sobre Jesus com aquele homem, quando ele fala, fica de pé, vem para o meio e estende a mão. São 3 palavrinhas que eu trabalho aqui. E eu falo exatamente isso, que a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, ela está no poder da exposição. Até aqui atrás eu falo, né? Não existe cura sem exposição. O pessoal que quiser adquirir, quiser ler, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, só você clicar, já pedir, entrega aí na sua casa. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta de Deus, primeiro, lógico, para você, mas também até mesmo para que das suas feridas saia um poder para curar, para que outros possam ter acesso através, talvez, do seu discipulado, da sua vida, ou através mesmo do livro, tá? Então, vou deixar o link aqui para você adquirir. Até eu lembrei, você falando, lembrei de um autor que dizia o seguinte: Deus não ouve as orações feitas pelo seu falso eu. Então, toda vez que você está fazendo um teatro diante de Deus e deixando o falso Douglas orar, ele não ouve essas orações.
Então ele está mais interessado em ouvir a oração de um viciado em imoralidade do que em alguém fingindo não ser e orando, fingindo ser outra coisa. E é muito ali a história de Jacó, né? De fingindo ser aquilo que ele não era, quando na verdade ele abriu e falou, eu sou isso aqui mesmo. Entendeu? É quando Deus ouve aquela oração ali, né? E ele fala, então vamos trocar seu nome. Domingo agora, né? Eu estava ministrando e eu estava falando sobre as vontades do jardim. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo mesmo, porque ali no Getsêmani, Jesus não teve vergonha de ser exemplo como homem e dizer, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha, mas a tua. Duas vontades ali no Getsêmani, e Jesus Cristo, ele não teve vergonha de expressar, ele disse que minha alma está profundamente triste até a morte, angústia, e eu estava compartilhando com a igreja, Douglas, que no nosso Getsêmani não tenha vergonha de dizer, Deus, olha, vou ser bem sincero. Eu não estou conseguindo. Ou eu não estou conseguindo, olha, se eu puder, eu não gostaria disso aqui. Eu não queria lidar com isso, não gostaria de fazer isso, não gostaria de abraçar essa vontade. Mas, contudo, não seja feito a minha. Exatamente. Eu falo que a adoração é quem vem primeiro. Então, a adoração não é aquele momento que a gente está lá, de mão levantada cantando, mas é quando a gente está na rua. E aí vem uma situação que eu posso lidar com ela com a minha vontade. E aí eu digo não para mim, e aí eu faço a vontade de Deus. No lugar de lidar daquilo do meu jeito, eu lido do jeito de Deus. Então eu pergunto, quem veio primeiro? Muito Deus. Bom. Isso é adoração. Sim. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Eu coloquei a sua vontade. Eu coloquei o mecanismo do céu, né? Eu falo que quando a gente é governado pelo céu, o nosso padrão mental, emocional e comportamental muda mesmo. Então, a adoração é isso, é quem vem primeiro. E tudo, estou dentro do meu quarto, estou na relação com a minha esposa, acontece uma situação, eu faço a minha, eu faço a dele. Bom, se eu fizer a de Deus, então ele vem primeiro. Então ele foi adorado, né? Então eu vejo sabe isso. Uma coisa que me impacta muito, algo que eu tenho meditado nesses últimos tempos na cruz e no crucifixo, principalmente dos católicos, né? Eles têm ali Jesus crucificado, mas a maioria deles tem uma coisa ali que não é real, né? Do que foi a cena, né? Porque, lógico, porque vai estar em quadros e tal, eles cobrem a nudez de Jesus, os órgãos genitais de Jesus, mas ele foi crucificado nu. E sabe uma coisa que tem me ministrado muito? É que Deus nunca vai pedir algo pra gente que ele não fez primeiro. Ali ele se expôs inteiramente. Completamente vulnerável, né? Tem uma posição mais vulnerável do que essa, né? Totalmente vulnerável e despido e dizendo, eu quero que você me conheça completamente, porque eu quero te conhecer completamente, né? E é olhar para esse Deus que não teve nenhum receio em se expor, né? E está pedindo para você agora, vem, que eu quero te curar, né? Tira suas vestes, que tem muito a ver. É engraçado que roupa tem muito a ver com isso, né? Eu tô com uma camiseta aqui e tal, porque eu me acho descolado, você tá com uma camisa, né? Porque você é uma pessoa mais séria e tal. Então fala, assim, da personalidade que eu quis colocar, né? Eu poderia falar, não, hoje eu vou de camisa tal, porque eu quero passar essa imagem. Então roupa fala muito disso, né? De qual que é a imagem que eu quero passar, né? E aí ele diz, se expõe. Vem, quem é você mesmo, né? Porque eu quero lidar com isso daí, né? Eu quero ter relação próxima com isso daí. E aí é a cura, né?